celebração da Santa Ceia. Pastor Elson de Assis. A paz do Senhor. Deus é bom. Recebi uma palavra profética aqui agora. Oh, não vai ficar sabendo não. Só quando cumprir. Abra sua Bíblia no primeiro livro do sacerdote, do profeta e do juiz Samuel. Capítulo 3. Eu sou de uma escola, não é secular não, viu? Calma. Sou de uma escola ministerial bem conservadora, não é? Que é o saudoso pastor Agostinho Aquino da Silva, o homem que enxergava aqui do óculos aqui. Ele olhava, não sei como é que ele conseguia fazer. E a formação ministerial, ela é muito emblemática e marca, não é? E agora estou em outra escola. Né? E este texto, estou dizendo isso porque este texto eu falei aqui ano passado, se eu não me engano, um culto da Vitória. Não é? E dei uma conotação diferente por causa do culto que era. Mas hoje quero trazer esta palavra de uma conotação para o culto da palavra, que está direcionada aos membros, não é, da igreja. Capítulo 3, versículo de número 1. Somente a frase primeira do versículo. Estou dizendo isso da escola, porque se eu fizesse isso lá, o pastor Agostinho fazia um bico danado. Capítulo 3, verso 1, diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Todos vocês sabem e conhecem a história do jovem Samuel. Todos vocês já devem ter ouvido, lido, experimentado uma mensagem que fala a respeito do jovem Samuel. Toda a sua carreira, desde seu nascimento até o fim de sua trajetória. E vocês vão perceber que há na vida de Samuel uma vida de sucesso. Ou seja, Samuel, ele consegue aproveitar a oportunidade, ou uma grande oportunidade. Se você ler o final do livro de Juízes para o livro de 1 Samuel, você vai ver que é um tempo de crise, que é um tempo difícil. E logo o ministério do sacerdote Eli, que governava Israel, o governo teocrático, que é o governo de Deus, através do ministério sacerdotal, você vai compreender o que estou dizendo, que Samuel conseguiu aproveitar a oportunidade e Deus fez deste jovem um marco na história de Israel. Os juízes e o sacerdócio vieram até Samuel, e dali em diante, de Samuel em diante, vem o ministério profético. Começam a surgir os profetas, aqueles que tinham cânon sagrado, que são profetas que deixaram seus nomes em livros, como Jeremias, Isaías, Obadias. Estes são profetas canônicos. E os profetas não canônicos, que são aqueles que foram profetas
mas não deixaram o cânon sagrado, tais como Elias, Eliseu, Micaías e outros profetas. Então Samuel, ele é um divisor de água, ou na história da nação de Israel. Samuel nunca foi guerreiro. Samuel não era guerreiro, mas foi criado nos berços das orações. É ele que em Mispá coloca a pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele não é guerreiro, mas foi um baita de um juiz, foi um baita sacerdote, julgou Israel, teve palavras proféticas. Foi Samuel quem teve o privilégio de dar início à monarquia. Foi ele quem ungiu a Saul, e depois foi ele quem ungiu o rei segundo o coração de Deus, Davi. Samuel, a sua existência é o desejo de uma mãe que não podia ter filhos. Logo, Samuel existe porque alguém orou e desejou ter. Quando Ana só mexia os lábios e Eli disse, pensando que ela estava embriagada, disse para ela se apartar do vinho. Ela disse: não estou embriagada, a tua serva está num particular com Deus. E o Eli então dirigiu uma palavra de bênçãos, e Deus visitou aquela mulher, e ela teve este lindo jovem, este homem, chamado Samuel. Samuel foi criado dentro do templo, ou seja, ele tinha conhecimento do interior da casa de Deus. Samuel, sua cama onde ele repousava, diz a Bíblia que ele repousava perto da arca de Deus, aonde estava. O castiçal aceso iluminava, era ali o lugar aonde Samuel repousava. Mas é preciso considerar aqui, nesta frase que lemos, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ora, se eu disser a respeito de Eli, eu vou dizer muitas coisas reprováveis. Péssimo pai, mau administrador das coisas da casa de Deus, conivente. A Bíblia diz que ele não repreendia os filhos, as ofertas eram oferecidas e roubadas, os sacrifícios na porta do templo, seus filhos cometiam as maiores abominações, ao ponto da Bíblia chamá-los de filhos de Belial. E Eli não tomava providência. Essas coisas são reprováveis. Mas eu não posso negar, pois a Bíblia também não nega, que para Samuel ele foi uma bênção. Para Samuel ele foi fundamental. Então é preciso considerar nesses dias de hoje, onde tenho dito muito a respeito deste texto, nos dias de hoje, onde temos uma liberdade, não sei se é pseudo-liberdade, ou nós confundimos, as pessoas confundem liberdade com abuso, não é? É preciso entender que nos dias atuais nós temos acesso às informações, são mais fáceis. Hoje, se alguém disser alguma palavra que você não concordar e eu falar a palavra e dar a conotação e a interpretação errada, você pode chegar em casa, você tem acesso à informação, e você logo vai ver, o pastor falou besteira. Antigamente não se tinha isso. Antigamente você ouvia, eu já ouvi pregador falar cada palavra que eu achava linda. Hoje eu vejo que não tinha nada a ver com o que ele falava. Porque hoje você tem acesso à informação. Hoje você não pode pregar conceitos
porque a própria informação derruba os conceitos. Por isso, a igreja que cresce é aquela que prega a palavra de Deus, porque o tempo não muda a palavra. Ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, para que nós, ou a gente, ou você, ou eu, não venhamos a ter essa dificuldade de interpretar o que é liberdade, mas o que é responsabilidade, é preciso considerar duas coisas aqui a princípio. Número 1, o Deus Todo-Poderoso não abre mão do lugar chamado igreja. Vou repetir. O Deus a quem você serve, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem nós servimos, não abre mão do lugar chamado igreja. Não abre mão. Glória ao nome de Jesus. Ainda que você venha usar textos como aquele que diz: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. É verdade, é a Bíblia que diz. Não habita para a habitação. O habitar, você está dizendo, ele não vai morar. O templo que Deus habita é o nosso corpo. Mas aqui o salmista diz: eu tenho amado a habitação da tua casa, porque lá é o lugar que permanece a sua glória. A glória na vida de um homem pode passar, mas na igreja ela permanece. Glória a Deus. Deus não abre mão. Por que não abre mão? Porque esse é o nosso ambiente. Aqui nós nos reunimos para adorarmos a Deus, comungamos a mesma fé. Aqui viemos, segundo o salmista, aprender no seu santo templo. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Vê o que ele diz? Para estar no templo. Então aqui é o nosso ambiente, aqui é o nosso lugar. Devemos ter compromissos, devemos estar, vir, servir, nos apresentar no lugar chamado igreja. Quando Deus quis mudar a vida do patriarca Jacó, capítulo 35, verso 1, ele dá 4 ordens. Número 1, levanta. Número 2, vai para Betel, casa de Deus. Número 3, habita lá. Número 4, faça um altar, porque eu vou aparecer lá e vou te abençoar. Deus não abre mão disso tudo aqui. Lugar chamado igreja. Segunda coisa a considerar: Deus não abre mão da figura sacerdotal sobre a minha e sobre a sua vida. Você vai rodar para onde quiser, mas Deus não abre mão da figura sacerdotal sobre a tua vida. É impossível servir a Deus. Estou falando num contexto do país que vivemos. É impossível você servir a Deus e não ter uma igreja. E é impossível você não ter uma igreja e não ter um pastor. As duas coisas estão interligadas uma à outra. Deus não abre mão da igreja, Deus não abre mão da figura sacerdotal sobre a tua vida. Glória a Deus. A maior bênção de Deus para a humanidade chama-se Evangelho de Jesus Cristo. Segundo o apóstolo Paulo diz, o próprio Paulo, o responsável por deixar para nós a espinha dorsal doutrinária da igreja, diz Paulo: o poder do Evangelho não está somente nas línguas estranhas e nas profecias, mas sim na transformação do homem. Ide por todo mundo, disse Jesus, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, oh glória a Deus, e for batizado será salvo.
O evangelho é a maior bênção. No evangelho não há defeito. No evangelho não há nenhum questionamento. A única coisa que existe, que a sociedade implica, é que quem prega o evangelho é o homem. Só isso. Quem administra a propagação é o homem, impulsionado pelo Espírito Santo. Quem pastoreia é o homem. Logo, se o homem está envolvido, vai haver falhas. Vão haver falhas. Vai haver defeito. Não no evangelho, mas no homem. Mas Deus deu esta tarefa para mim. Deus deu esta tarefa para você. Os anjos instaram para com Deus para tal função. Jeová disse, não. Quem vai pregar o evangelho é o homem. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então a frase do versículo, nós temos aí nesse texto 5 lições. 5. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eu não estou falando que ele servia ao Senhor diante do maior pregador da história, nem tampouco do maior sacerdote que já existira. Estou falando de Eli. Conivente, omisso, não repreendia os filhos e administrava mal. Mas a Bíblia diz, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Submeter-se à figura sacerdotal não está implicada em se ele é brabo, se ele é manso, se ele é inteligente ou se é ignorante. O que implica é que há alguém que Deus colocou entre você e ele. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Que lição? A primeira eu tenho do texto. No versículo 1, a última parte diz, e a palavra do Senhor naqueles dias era rara. Deus tinha se calado. Deus fechou a boca. Deus não falava mais. Então havia lá em Siló, lá em Israel, um silêncio da parte de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe silêncio que faz mais barulho do que uma trombeta. Existe silêncio que faz mais barulho do que uma bateria de escola de samba. Existe silêncio que faz mais barulho do que uma orquestra. Quando você pede algo a Deus e espera uma resposta, se Deus bradar contra a sua vontade dizendo não, você tem uma resposta. É não, mas você tem, é uma resposta. Se Deus disser sim, você vai saltar de alegria, porque o desejo do seu coração será cumprido. Agora, se ele não falar não e nem sim, é horrível. Eu prefiro um não. Eu prefiro um não, eu prefiro uma repreensão do que Deus ficar calado. Deus te calado. Oh, aleluia. Mas naquela madrugada, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o silêncio de Deus foi quebrado aos ouvidos de um jovem que servia ao Senhor perante a uma autoridade que Deus constituíra sobre a sua vida. Todo sonho tem um silêncio. Toda chamada tem um silêncio. Toda perspectiva tem um silêncio. Todo deserto tem um silêncio. Toda prova tem um silêncio. Toda guerra espiritual tem um silêncio. Oh, aleluia. Mas se tu estiveres servindo a Deus, diante da autoridade constituída por Deus sobre a tua vida, segura, este silêncio está com hora marcada para acabar. Muitas auroras já raiaram,
muitas manhãs já surgiram, porque a vereda do justo é como a aurora, que vai crescendo, crescendo, até se tornar dia perfeito. E tem mais, nenhuma aurora fica estagnada, ela começa a aurora e termina dia. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, este silêncio vai acabar, e nas asas da alva que está vindo, a voz de Deus ecoará aos teus ouvidos. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda lição. O texto sagrado diz que Deus o chama pelo nome. Samuel, ele dá um salto e vai até Eli. Ele não pergunta se o Eli o chamou. Se ele perguntasse, ele diria, tu me chamastes? Não. Ele tem convicção, ele diz, eis-me aqui, porque tu me chamaste. O Eli diz, não lhe chamei. Vai deitar. Segunda vez, Samuel, ele dá um salto, chega para ele e diz, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Se não, não te chamei. Vai deitar. Terceira vez, Samuel, ele corre a Eli e diz, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Verso 7 e 8. Porém, Samuel não conhecia a voz de Deus, pois a ele ainda não tinha sido manifesta. Porém, ele conhecia de Eli. Se ele conhece a voz de Eli, mas não conhece a de Deus, na primeira vez ele deveria ter dito, Eli, ouvi uma voz estranha. Não era sua, porque a do Senhor eu conheço. Era uma outra voz. O senhor não ouviu? Ele não diz, ele tem certeza que é o Eli. Ele diz, eis-me aqui, porque tu me chamaste. O Eli diz, eu não chamei não. Vai dormir, rapaz. Está sonhando? Terceira vez, o senhor me chamou. Segunda lição. Se ele conhecia a voz de Eli, não conhecia de Deus, como ele confunde as duas? É simples. A frase diz, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Deus jamais iria usar outra voz para chamá-lo, senão a voz de quem ele está submisso. Na igreja não existem duas vozes. Na igreja não existem duas visões. Na igreja só tem uma voz. Quer que eu interprete? A voz de Deus na igreja aparece com a do pastor. Não posso fazer nada. Ou queira você ou não, goste ou não, Deus não vai falar daí e vai falar daqui, vai haver uma confusão. Deus sabe como falar. Deus sabe como agir. Oh, glória ao nome de Jesus. A tonalidade da voz que Deus usou para falar com o garoto foi a do Eli. Por isso ele diz, tu me chamou. A instrução sai daqui. Os conselhos saem daqui. A direção sai daqui. Oh, glória ao Deus Todo-Poderoso. A unção desce aqui. A autoridade está aqui. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória. Uma vez me pediram um conselho. Olha eu para dar conselho. Pastor, queria que o senhor me aconselhasse ministerialmente. O que eu devo fazer aqui na igreja? Para a gente resolver o negócio que eu falei. Quem é o presidente? Eu e meu esposo. Ele diz, não, perguntando quem manda. Eu e meu esposo. Foi, não, quem administra? Eu e meu esposo. Foi, não estou entendendo, eu quero saber quem está com o cajado. Na minha mão e na mão do meu esposo. Ele disse, de quem é a última palavra? Minha e do meu esposo. O que o senhor tem a dizer? Eu falei, vocês não vão a lugar nenhum.
Por quê? Um manda e o outro submete. Um pastoreia e o outro submete. Oh, meu Deus. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Só me teve dúvida. Uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. A voz de Deus na igreja, queira eu ou não, você ou não, parece com a do pastor. Mas pastor, eu tenho uma visão, submeta-se. Mas eu tenho um ministério, submeta-o. Mas eu tenho uma família, submeta-o. Mas eu tenho uma chamada, submeta-o. Mas eu tenho projeto, submeta-o. Mas eu tenho sonhos, submeta-o. Mas Deus tem algo comigo, submeta-o. Por quê? Se ficares como Samuel ficou, virarás uma história de sucesso na glória do Deus Todo-Poderoso. Você pode aplaudir e adorar a Ele. Essa é a segunda lição. A terceira lição, diz a Bíblia, que todas as vezes que Deus o chamou, ele foi a Eli. Ele poderia ter saído do lugar onde estava e ter dito: ouvi uma voz. O senhor não ouviu? Porque o senhor já está velho. Está acostumado. Mas todas as vezes que Deus o chamou, ele foi até o sacerdote. Por quê? Terceira lição. Porque a voz de Deus, no particular da tua casa, te atrai para perto do sacerdote. Não te afasta. Estava no meu quarto orando ao Senhor. Desceu um varão com vestes resplandecentes. É mesmo, é? Me falou cada coisa. E daí eu não posso nem falar para o pastor. Que se eu falar vai ser um problema. Tenho certeza que esse varão não veio lá de cima. E se veio, veio daqui das regiões celestiais, nas potestades aqui, nas regiões aí em cima. Por quê? Porque Deus não é divisor. Está igual, eu acabei de pregar, o irmão disse assim: eu quero contar um mistério com o senhor. Eu digo: manda. Deus me revelou algo da sua vida, mas eu não posso lhe falar. Pois é que a vida é minha, e você pode saber e eu não. Quer dizer que se eu estiver errado, eu vou morrer no erro. Não, é mistério. Eu falei: então, meu filho, você não viu nada. Deus jamais te dará uma experiência particular, profunda, que venha causar rixas. Ou que venha causar atrito. Que você vai ter que viver quietinho, que não pode falar. Deus já me falou, já estava, só estou esperando acontecer. Oh, meu filho, todas as vezes que Deus te falar, Ele te traz para perto. Achegai-vos a mim, e eu enxergarei a vós. Oh, glória ao Deus Todo-Poderoso, aleluias. É difícil, é duro o discurso, porque nós temos aquele negócio chamado eu. E eu aprendi que eu, no contexto do pronome, só tem um que pode fazer isso: Jeová. Só Ele pode dizer eu. Qual o problema aí? Não, eu. Por quê? Eu sou o que sou. Aleluia. Oh, glória ao nome. Chega mais perto. Chega mais perto que você vai ter graça de Deus. Se aproxima que você vai ter direção de Deus. Se aproxima que você vai sentir o que Deus tem para a tua vida. Ninguém vai tomar.
Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Por isso que quando Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, ao olhar para a multidão, sabe qual foi o argumento que ele usou? E vendo a multidão, teve compaixão, porque ela estava como ovelha que não tem pastor. Vai morrer, vai ser destruído, vai acabar. Por quê? Porque é imprescindível o dispenseiro de Deus sobre a tua vida. Número 1, o silêncio é quebrado. O silêncio é quebrado. Número 2, a voz de Deus parece que é do pastor. 3, todas as vezes que Deus falar contigo, te atrai. 4, o garoto é jovem, é menino. Deus está chamando-o. Deus está falando com ele. Mas quem vai liberar é o sacerdote. Deus está chamando-o. Deus está separando-o. Deus vai falar coisas terríveis para ele. Ele é o sucessor. Ele vai marcar a história, vai ser um marco. Mas quem vai liberar é o sacerdote. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem vai liberar é o sacerdote. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Na terceira vez ele diz: eis-me aqui porque tu me chamastes. Aí não há conflito de gerações. Eu acho lindo aqui porque não há conflito. O Eli já está um tempão no cargo. Não há conflito. O Eli então entende que Deus está chamando o garoto. Ele não põe impedimento. Ele diz assim: meu filho, eu não te chamei, mas eu sei quem está te chamando. Eu posso ter vacilado. Eu posso ter cometido muitos erros. Mas eu conheço, é Ele. Tá, e daí? Calma que eu vou te dar instrução. Porque ministério sem instrução vira bagunça. Eu vou te instruir. Eu vou te ensinar. Tá, vai deitar no mesmo lugar, tranquilo, e há de ser que ele vai lhe chamar novamente. O Eli já sabia que a batata estava assada. E quando ele te chamar, tu não fala nada a não ser isto que eu vou lhe ensinar. Diga, quando ele te chamar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Você pode ter um ministério lindo, uma chamada linda, uma vocação extraordinária, mas quem libera é o sacerdote. Sou testemunha disso. Na minha igreja antiga, pastor lá só depois de 50. Podia ser o que fosse, fazer o céu abrir e o Gabriel descer. Só depois de 50. Podia saltar só depois de 50. E eu viajava, diácono ainda. Ficava constrangido, que chegava lá para em convenção, os camaradas diziam assim, eu falei, irmão, eu sou diácono. Não, eu te apresento como pastor. Eu falei, é problema de vocês. É só você não falar que é diácono na mensagem. Eu falei, tá bom, isso eu não vou falar também, né? Vou falar para quê? Depois eu tive que fazer a fita cassete. Oh, bendita fita. Como eu ia pôr na fita presbítero? Eu já era presbítero. Falei, meu Deus, isso vai ser um constrangimento. O pessoal me apresenta como pastor e compra a fita que é presbítero. Disse, eu vou falar com o velho lá. Esperava o dia que ele estava bem. Tem que ler a alma do... Se você não souber ler, tu só leva não. Aí eu li a alma e disse, hoje. Tem que saber ler. Quando eu chegava lá que estava bicudo, eu nem ficava.
Mas quando ele falava, e aí, chefe? Eu digo, é hoje. Diz, pastor, é o seguinte, pá. Ele, com a mão assim. Eu não quero. E para pedir para colocar EV, evangelista. Quase que não saiu. Aí eu pedi. Aí ele olhou e falou, vem. Ele, eu vou fazer uma coisa. Eu falei, não. Eu vou te autorizar. E vou te dar uma credencial. Autorizado. Eu falei, tá bom, autorizado, tá bom. Eu só quero constar aqui. Aí um dia ele chamou o vice-presidente e disse assim, eu não posso mais segurar. Aí eu disse, segurar quem, pastor? O Elcio. Eu tenho que consagrá-lo. Eu preciso liberar o garoto. Me pegou o membro, diácono, presbítero, evangelista autorizado, evangelista convencional, e antes de morrer, trocou a credencial para pastor. Quem libera o ministério é o sacerdote. Quem dá é Deus. Oh, glória. Tira esse pensamento que o homem está impedindo, que eu vou, você não entende nada. Você já tem o mais importante, a chamada. Agora a liberação vem debaixo da instrução de alguém que será responsável por tua vida ministerial. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, glória a Deus. Quinta lição. Samuel deitou e a voz veio. Aí eu acho lindo, né? Deus poderia ter mudado a voz, porque ele já sabe que é Deus. Mas Deus continua com a mesma tonalidade, senão vai confundir. O Samuel ia correr, ele mudou a voz. E agora? Ué, ele, as 3 vezes foi a sua. Agora é outra, é ele. Deus não quebra princípio. Deus diz, o sacerdote instruiu, segundo a instrução, eu vou fazer. Porque eu o levei lá para ele ser instruído. Vou fazer conforme a instrução. Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quinta lição, quem serve a Deus diante de uma autoridade constituída por ele, tem disponibilidade para ouvir. Ah, mas eu quero falar. Se eu não falar, eu fico doente. Vai ficar. Eu preciso falar. Ah, eu tenho que falar. Eu preciso falar, estou engasgado. Aí corre para o Facebook, a igrejinha dos crentes revoltados. Pode botar lá, denominação, igrejinha dos crentes revoltados. Mete o... Até suam. Disponibilidade para ouvir. Oh, glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Cansei de chegar na minha igreja antiga, querendo ouvir. Um domingo sem agenda, as terças quando eu ia, querendo ouvir. E chegava lá, o pessoal, não, você vai pregar, você vai pregar. Não quero pregar, não quero pregar. Ainda bem que o pastor Agostinho, ele era assim. Ensinava a gente na audição mesmo. E tinha dia que eu chegava, que eu estava cuspindo fogo. Falei, hoje, se o pastor me der hoje aqui, eu vou voar. Aí ele pegava o mais frio. Estou falando isso porque o pastor Silas já foi evangelista. Ele sabe como é. Que você entra a igreja dentro num domingão, que o povo olha e diz, o pastor Elcio está aí. Eu cuspindo fogo. Tudo gravadinho aqui. Estudei pá. Aí ele olhava. Não vou falar o nome, né? Fulano de tal vai pregar hoje. Uma igreja fez assim, E ele dava para esse 1h05. E às vezes quando dava para mim, dava 40 minutos. Aí ele fazia só para ensinar. Eu digo, ai, velho.
Ah, bom, deixa comigo. Eu vou. Sabe o que é isso? Essa geração antiga era assim, irmão. Eles têm um jeito de ensinar que para provar o cabra vira com couro de jacaré. Depois pode vir lambada que for. Ih, irmão, isso aí não faz nem cócega. Quer que eu te conte o que eu passei? Ele fazia isso, fazia. Agora uns crentes tudo... Estou todo dolorido. Pastor falou um negócio assim, eu não vou ficar uns 3 meses sem igreja. Pelo amor da minha alma. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Disponibilidade para ouvir. Não se conhece o sábio porque ele fala. Se conhece o sábio porque ele ouve. Oh, glória, disponibilidade para ouvir. Ah, pastor, tu não conhece minha história. Senta para ouvir. Eu já puxei cadeia, agora está livre. Senta para ouvir. Eu já fui dono de boca de fumo, agora a boca fechou. Senta para ouvir. Eu comandava mais de 20, agora tu é comandado. Senta para ouvir. Eu era da noite, agora é do dia. Senta para ouvir. Eu só andava armado, agora tá igual o Remo, desarmado e perigoso. Senta para ouvir. Você tá igual o Saulo? Eu sou hebreu de hebreu. Pois é, Saulo, agora a história mudou. Senta para ouvir. Eu sou da tribo de Benjamim, melhor ainda. Senta para ouvir. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Vai sentar para ouvir, circuncidado mesmo. Eu sou formado, sou fariseu, melhor ainda. Senta para ouvir. Em segundo zelo, perseguidor da igreja de Cristo. Oh, que maravilha. Senta para ouvir. Eu guardei a capa de quem jogou pedra, Estevão. Senta para ouvir. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, vai ser criado aos pés de Jesus agora. Senta para ouvir. Eu vou matar crente em Damasco, vai mais não. Senta para ouvir. Ora calama xaracaturibianda. Eu sou Saulo grande, vai virar Paulo pequeno. E eu vou lhe mostrar quanto has de sofrer por amor à minha obra. Quem é tu? Sou Jesus. Oh, glória, aprenda comigo. Aplauda ao Senhor. Senta para ouvir. Sou Jesus a quem tu persegues. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem senta para ouvir não crê em crendice. Quem senta para ouvir não crê em historinhas. Quem senta para ouvir tem café no bule para confrontar quando vem historinha. Você não está escrito isso aí, rapaz? Olha o cabo que escreveu. Olha essa aqui. O cara postou. O pastor deu carona a um velho. O meu problema são os comentários. Tremendo. Deus poderoso. Olha a conversa. O pastor deu um carona a um velho. O velho disse, sabe o que houve lá no céu essa noite? O pastor disse, o que houve? Jeová ia buscar a igreja, não é mais o filho, é o pai agora. Tudo estava preparado. E o filho, quando viu, eles não se comunicam. O filho intercedeu com lágrimas de sangue. E disse, não, pai. Falei, vai entrar a Virgem Maria no meio. Dá mais uma chance. E o pai disse, tá bom. E o que eu faço? O pai perguntando o que faria. O filho envia os anjos para anunciar o evangelho. Agora o anjo é que prega o evangelho da graça. Não é o homem mais. Aí o pastor, está escrito lá. Como o senhor sabe disso? O velho disse, eu sou um dos anjos que estava lá. Aí embaixo está assim, tremendo. Que maravilha. Mas está assim lá, tremendo. Paulo diz em Tessalonicenses, primeira carta.
o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Oh, glória a Deus! Ao som da trombeta de Deus. Não tem confusão, meu irmão, não tem bagunça. Quando chega a hora, o arcanjo, Deus, o Senhor com a voz de arcanjo: é chegado a hora! Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Essa é a nossa esperança. E como eu fico sabendo, senta para ouvir. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Poder alegra, poder faz com que você tenha força, mas para vencer é conhecimento da palavra de Deus. Você pode adorar a Jesus? Já estou encerrando. 5 lições. 3 ganhos. O que Samuel ganhou? Número 1. E crescia Samuel. E o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Porque quem ouve não fala besteira. Porque quem é instruído não fala besteira. Deus segura a palavra e diz: eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Tal como a história do papagaio, eu já contei, conto de novo. O papagaio não cria palavras. O papagaio decora. E o dono do papagaio, senão ele fala 3 frases. Não tem problema, não faz mal, não tem perigo. E o papagaio: não tem problema. Não faz mal, não tem perigo. Um dia eu esqueci o papagaio lá de fora. Foi dormir, a raposa veio. O bichinho não sabia criar palavras. Se soubesse, ia gritar: socorro! A raposa vai me devorar. Mas ele só aprendeu isso. Quando ele viu a raposa, ele: não tem problema. Não faz mal, não tem perigo. E as asas batiam, e o bichinho morreu gritando: não tem problema. Mal, perigo, não. Só vi a pena voando. Deus não te chamou para ser papagaio. Nossos púlpitos não precisam de papagaio. Nossas igrejas não precisam de papagaios. Nós carecemos de profetas. Profetas. Escolhe aí, meu filho, ou papagaio ou profeta. Se quer ser profeta, profetize que Deus não vai deixar suas palavras caírem por terra. Segundo ganho. E todo Israel, desde Dan, Berseba, uma extremidade à outra. Dan era a tribo que ficava mais distante do centro. Nessas 2 extremidades, em todas as bocas, uma só era a palavra: Deus é com ele. Como está o culto em Siló? Uma bênção. Deus é com ele. Como está a igreja? Uma maravilha. Deus é com ele. E o povo sai abençoado. Deus é com ele. Se tu estás nessas 5 lições, isto acontecerá. Como? Todos saberão. Não tem outra resposta. É Deus. É Deus. Quando bater no olho vai dizer assim: não tem, é Deus. Conheço ele, conheço ela. Só pode ser Deus. Eu não tenho dúvida. É Deus na tua vida. É Deus na tua casa. É Deus no teu trabalho. Oh, glória a Deus. Não há mérito para ocupar uma tribuna. Não há mérito para ser profeta, não há mérito para ser pregador, não há mérito para ser pastor. É graça, favor e merecido de Deus, é misericórdia. É Deus. Oh, glória.
o nome de Jesus. Ao fazer a introspectiva, qualquer um sabe o que vou dizer. Vou pregar hoje. Primeira coisa, não há mérito, é graça, é Deus. Diga para o irmão do lado aí, é Deus. 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 Eu não tenho domínio sobre os anjos, só Deus. Eu não tenho domínio sobre revelação, só Deus. Eu não tenho domínio sobre profecia, só Deus. Eu não tenho domínio sobre a palavra dele, só Deus. Eu não tenho domínio sobre tua vida, só Deus. Eu não tenho domínio sobre os seus problemas, só Deus. Eu não conheço suas dificuldades, só Deus. Só Deus. Só Deus. Não, eu não vou olhar na água. Aqui não se faz hidromancia. Não dá para olhar na água a tua vida. Nem jogar búzios, nem cartomancias, nem necromancia, nem hidromancias. Oh, glória a Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Tu vai chegar mais longe porque é Deus. Tu a vitória porque é Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. É Deus. É Deus. Aleluia. É Deus. Terceiro ganho para encerrar. E continuou o Senhor a aparecer a Samuel em Siló. E ali se manifestava pela sua palavra. Palavra-chave. Continuou. Deus nunca começa nada para que não venha terminar. Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Na verdade, o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará sobremaneira. Recebe aí e aplauda ao Senhor.